Alô, pessoal do Direito Penal da Unir, gravando mais um vídeo para falar sobre o caráter ontológico da culpabilidade, mais especificamente no seu aspecto antropológico do livre-arbítrio, que é um dos pressupostos existenciais da reprovabilidade da culpabilidade. E para isso eu vou fazer uma rápida diferença entre a ação de um animal e a ação humana. A ação de um animal, ela é determinada pela natureza. A natureza impõe a forma de ação de acordo com a espécie animal. Portanto, um gato vai agir sempre da mesma forma, um boi vai agir sempre da mesma forma, porque há uma imposição da natureza em relação àquela ação. Já no ser humano não existe essa imposição natural, essa imposição pela natureza. Mas o homem tem liberdade de ação. Portanto, ele assume infinitas formas de comportamento. Então, o homem conseguiu, ao longo da história, se libertar dessa imposição natural, né, e agir de acordo com o pensamento racional. Então, vamos aqui para o gráfico rapidamente. Então, o comportamento dos animais, como eu falei, é determinado pela natureza. E do homem, provavelmente, já foi também. Só que em determinado momento da sua evolução, determinado momento do processo histórico, houve uma regressão das formas inatas e instintivas de conduta humana, no ser humano. E ele substituiu, né, esse comportamento que era imposto pela natureza pelo comportamento determinado pela razão. Através do pensamento racional, o homem passou a ter suas ações, suas condutas determinadas pela razão. Isso fez com que, através do pensamento racional, né, por meio de atos inteligentes, a partir de razões lógicas objetivas, adquirisse a capacidade de por si mesmo encontrar a ação correta. Então, o homem é o único animal, vamos dizer assim, que tem essa capacidade de por si só encontrar a ação correta. E com isso nasceu a responsabilidade de guiar suas ações de acordo com a verdade, de acordo com os valores e de acordo com a finalidade. E, portanto, nasce aqui a culpabilidade, nasce aqui a possibilidade de culpa, nasce aqui a possibilidade de imputabilidade. Porque se o homem sabe qual é a ação correta a ser tomada e, portanto, seria uma ação não culpável, que a rigor é a grande maioria das ações humanas, são ações corretas e, portanto, ações não culpáveis, mas pode ocorrer que, em determinada situação, mesmo o ser humano sabendo qual é a ação correta, ele prefere agir de outro modo. Ele prefere a ação incorreta, ele prefere a ação antijurídica. E, portanto, essa ação passa a ser culpável, porque o homem sabe distinguir o lícito do ilícito, o bem do mal, né? O certo do errado. Por isso, ele é culpável, por isso ele é responsável. Tá? E onde fica o caráter ontológico da culpabilidade? Exatamente aqui, nessa capacidade de encontrar a ação correta. Por quê? Porque isso é próprio do ser humano. O fato dele existir implica que ele tem essa capacidade de encontrar a ação correta, né? Então, se ele tem essa capacidade, se diz que é um dos pressupostos existenciais, faz parte da sua existência, por isso que se diz que é um dos pressupostos existenciais da reprovação da culpabilidade. Porque o fato do homem existir, ele vai ter essa capacidade, né? E o ontológico é exatamente porque é próprio do ser, no caso, o ser humano. O ontológico é exatamente isso, que é próprio do ser humano, no caso aqui, essa capacidade de achar a ação correta. Ocorre que pode ter alguns seres humanos que, por doença mental ou por uma imaturidade biológica, não tenham essa capacidade.
Então, por isso que o nosso Código prevê, no artigo 26, de causa de exclusão de culpabilidade, causa de exclusão de imputabilidade, porque falta essa capacidade nessas pessoas de, através de atos inteligentes, achar por si mesmo a ação correta. Porque a doença mental, a perturbação mental, pode retirar ou diminuir essa capacidade, né? É o que está previsto lá no nosso artigo 26, que é isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vejam que o sujeito não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E por isso mesmo ele não é culpável. Como também nós temos no artigo 27, né, a exclusão de culpabilidade pela menoridade penal. No caso, ali é por uma questão de desenvolvimento biológico. A pessoa não tem desenvolvimento biológico adequado para desenvolver essa capacidade de, por si só, encontrar a ação correta. E, portanto, perde a capacidade de ser culpável. Lógico que no caso do artigo 27 do nosso Código é uma presunção legal, o legislador presumiu, né? E aí colocou lá no artigo 27. A rigor, certamente, muitos jovens com idade inferior a 18 anos sabem encontrar a ação correta. Mas houve uma decisão do legislador e não vamos aqui discuti-la. Então, os casos, nós temos aí no outro caso de exclusão de imputabilidade no nosso Código Penal, que está lá no artigo 28, no caso de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, aí seriam os 3 casos de inimputabilidade penal prevista no nosso direito positivo. Ok, gente? Vocês perguntariam, mas não existe mais causa de exclusão de culpabilidade? Além da imputabilidade, existe. Existe a potencial consciência da ilicitude. Mas aí não é por o sujeito não saber encontrar a ação correta, mas ali é por erro, né? Há uma falsa interpretação da norma proibitiva, né? Um erro que recai sobre a potencial consciência da ilicitude. E aí lá no artigo 21 resolve essa questão, né, do erro quando recai sobre a consciência da ilicitude, é o chamado erro de proibição, né? Além da potencial consciência da ilicitude, nós temos um outro elemento que pode excluir a culpabilidade no nosso sistema, que é a inexigibilidade de conduta de acordo com a norma. Há certas situações que o autor não tem outra forma de agir senão aquela que agiu, né? Ele não tem outra forma de praticar a conduta senão aquela. Então ele não tem alternativa. Então é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Na verdade, a inexigibilidade de conduta diversa eu não considero nem como um elemento da culpabilidade do ponto de vista teórico. Evidentemente que nosso código e a nossa doutrina considera, né? Mas, a rigor, a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa de exculpação. Por quê? Porque se estiver presente a imputabilidade e a potencial consciência da ilicitude, a culpabilidade já está definida, já está pronta, né? Na hipótese aí, acho que a atitude mais correta seria se presente a inexigibilidade de conduta diversa, o juiz exculpar o agente, uma espécie de perdão, porque a rigor a culpabilidade está constituída com os 2 primeiros elementos, com a imputabilidade e com a consciência da ilicitude, né? O terceiro elemento aí, que a nossa doutrina considera a exigibilidade de conduta diversa, na verdade é mais uma causa de exculpação, como considera a doutrina alemã, né? Porque o sujeito já está
com os dois pressupostos ou com os requisitos para receber a culpa. Mas aí, como se analisando e verificando que aquele sujeito não tinha como agir de outra forma, a não ser contra a norma naquelas circunstâncias, então o juiz desculpa, o juiz exculpa esse sujeito. É mais uma causa de exculpabilidade penal do que um elemento da culpabilidade. Ok, gente? Mas então, o que eu queria mostrar para vocês, voltando aqui, é que só o ser humano tem essa capacidade. Por isso é ontológico. Por isso a culpabilidade tem esse caráter ontológico, né? E é um dos pressupostos existenciais da culpabilidade. Isso aqui, existenciais, porque se o sujeito existe, ele tem essa capacidade, com exceção das pessoas que têm alguma doença mental ou têm uma imaturidade biológica tal que não desenvolveu ainda essa capacidade. Ok, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.